Almir Afonso Fritzen. Presente. Andréia Guise, presente. Diego Eduardo Stange. Presente. Donaldo Selin. Presente. Edio Sartori. Presente. Ivanildo Kerkov. Presente. Marco Aurélio Boina. Presente. Rosângela Krieger. Presente. Soimar Rockenbach. Presente. Senhor presidente, há quórum para o início da presente sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido nesse momento a primeira secretária da mesa, a vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Ata número 30 da sessão ordinária número 28 da Câmara Municipal de Maripá, Estado do Paraná, realizada no dia 28 de agosto de 2023, às 18 horas. Presidência Diego Eduardo Stange, secretárias, primeira Rosângela Krieger, segunda Andréia Guise. Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores em 28 de 8 de 2023, foi lida uma indicação que solicitava penduras tipo grafite no Centro Cultural do município de Maripá. A ata na íntegra está em discussão. Como não há manifestações contrárias, considero a ata aprovada. Convido nesse momento a primeira secretária, a vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta do expediente da presente sessão ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 22/2023. Justificativa ao projeto de lei ordinária. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei supramencionado que dispõe sobre autorização para transferência dos valores recebidos a título de assistência financeira complementar da União destinado ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem no âmbito do município de Maripá. A Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, regulamentou o dispostos nos parágrafos 14 e 15 do artigo 198 da Constituição sobre o piso salarial nacional do enfermeiro, técnico de enfermagem e de auxiliar de enfermagem. Sucede que a referida legislação foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, ADI número 7.222, junto ao Supremo Tribunal Federal, na qual restou decidido que a lei federal não pode impor piso salarial a estados e municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória sob a pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, que é cláusula pétrea da Constituição Federal desta feita, e obrigatoriedade do piso só existe no limite dos recursos recebidos da União. A União, então, editou a Portaria GM-EMS número 1135, de 16 de agosto de 2023, que estabeleceu os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira complementar da União destinado ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras, e dispõe sobre o repasse referente ao exercício de 2023. No dia 23 de agosto de 2023, o município de Maripá recebeu os recursos financeiros atinente à assistência financeira, conforme orientação recebida da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, AMOP. O repasse dos recursos financeiros aos servidores municipais estaria condicionado à aprovação de lei. Assim, considerando o excepcional interesse público e considerando a necessidade de aprovação para possibilitar o repasse dos recursos aos servidores, solicito ao nobre presidente a convocação de sessões extraordinárias nos termos da Lei Orgânica do Município de Maripá para apreciação em regime de urgência do projeto de lei supracitado. Desta feita, visando o cumprimento dos dispositivos legais vigentes, é que solicitamos a compreensão dos nobres vereadores quanto à matéria em pauta. Na oportunidade, expressamos votos de elevada consideração
e apreço, e colocamos-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 22/2023, de autoria do Poder Executivo, baixa-se a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do requerimento do Poder Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 23/2023. Justificativa ao projeto de lei ordinária. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para apreciação desta Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei supramencionado que dispõe sobre alterações na Lei número 566, de 24 de outubro de 2006 e das providências. A Lei nº 566, de 24 de outubro de 2006, dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Maripá, estabelecendo os cargos, números de vagas e suas atribuições. O plano é constantemente revisado, atualizado e alterado, objetivando a sua adequação às necessidades da administração municipal e a oferta de serviços aos munícipes. Considerando o excepcional interesse público na matéria em comento, bem como sua relevância, solicito ao nobre presidente a convocação de sessões extraordinárias nos termos da Lei Orgânica do Município de Maripá para apreciação em regime de urgência, com a finalidade de deliberar a matéria constante do projeto, ora encaminhado, para possibilitar melhor atendimento à população. Desta feita, visando o cumprimento dos dispositivos legais vigentes, é que solicitamos a compreensão dos nobres vereadores. Quanto à matéria em pauta, na oportunidade expressamos votos de elevada consideração e apreço e colocamos-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Segue demonstrativo de impacto financeiro orçamentário. Anexo, objetivando satisfazer o contido no artigo 17 da LRF, que determina que a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado deve ser procedida de demonstrativo de impacto orçamentário e demonstração da origem dos recursos. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 23/2023, de autoria do Poder Executivo, baixa-se a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do requerimento do Poder Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária número 24/2023. Justificativa ao projeto de lei ordinária. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei supramencionado que dispõe sobre isenção aos candidatos que específica do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo do Poder Executivo do município de Maripá. O presente projeto de lei prevê isenção de taxa de inscrição em concurso público para provimento de cargo efetivo do Poder Executivo do município de Maripá. Maripauás, candidatos que pertencem à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais CadÚnico no Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional. A iniciativa objetiva é garantir aos candidatos hipossuficientes e a possibilidade de participar nos concursos públicos realizados pelo Poder Executivo do município de Maripá e assim permitir a redução da pobreza e das desigualdades sociais. Assim, considerando o excepcional interesse público e considerando a necessidade de aprovação para possibilitar referida isenção, solicitamos ao nobre presidente a convocação de sessões extraordinárias nos termos da Lei Orgânica do município de Maripá, para apreciação em regime de urgência do projeto de lei supracitado. Desta feita, visando o cumprimento dos dispositivos legais vigentes, é que solicitamos a compreensão dos nobres vereadores quanto à matéria em pauta. Na oportunidade, expressamos votos de elevada consideração
e apreço, e colocamos-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 24/2023, de autoria do Poder Executivo, baixa-se ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do requerimento do Poder Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência. Projeto de Lei número 6/2023. Súmula dispõe sobre a alteração da Lei número 1175, de 30 de maio de 2019, e da outras providências. Artigo 1º. A Lei número 1175, de 30 de maio de 2019, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 6, parágrafo 7º. É possível a concessão de diárias a vereador nos deslocamentos para cumprimento de agenda com autoridades públicas em exercício, desde que seja demonstrado nos autos e que os deslocamentos se deram em razão de comprovado interesse público para o município e guardam relação estrita com as atividades exercidas pelos agentes políticos. O agente público, em sua solicitação, deve indicar de maneira expressa quais atividades serão realizadas, inclusive com a apresentação de comprovantes de agendamento de reuniões e encontros, com a descrição dos temas que serão debatidos e a indicação de datas e horários precisos. Segundo, os agentes públicos deverão apresentar relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas a serviço do interesse público por escrito num prazo máximo de 15 dias úteis após o retorno do evento do qual participaram, para ser anexado junto à nota de empenho das diárias, nos termos do anexo 3º, parte integrante desta lei. Parágrafo 8º. É possível que o agente público utilize veículo oficial de uso exclusivo do Legislativo Municipal para o cumprimento de agenda com autoridades públicas em exercício para a busca de recursos na forma da legislação pertinente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Maripá, 28 de agosto de 2023, Almir Afonso Fritzen, vereador da Câmara de Vereadores de Maripá. Projeto de Lei Ordinária número 06/2023, de autoria do vereador Almir Afonso Fritzen, encaminha-se às comissões de Legislação e Redação e da Administração Pública para exararem seus pareceres. Mensagem número 07/2023. Justificativa ao projeto de lei número 7/203. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto visa fixar o subsídio dos agentes políticos do município de Maripá para a legislatura 2025 a 2028. De acordo com o que determina a Carta Magna, as câmaras municipais brasileiras devem fixar o subsídio dos agentes políticos nos anos de eleições municipais, antes do término do mandato dos atuais ocupantes. Esta determinação obedece ao princípio da anterioridade da remuneração dos agentes políticos. Por agentes políticos se entendem o prefeito, vice-prefeito, secretários, presidente da Câmara, vereadores do município e sua remuneração, segundo a lei, se domina subsídio, que deve ser fixado na moeda oficial em parcela única, não admitindo outros acréscimos. Esses subsídios são fixados na legislatura anterior, a que se instala de modo que seja observado o princípio da impessoalidade, não sendo possível fazê-lo pelos agentes políticos da próxima gestão, alterá-los ao longo do seu mandato, sendo admitido apenas reajustes que representam, no máximo, a defasagem decorrente da inflação, ou seja, atualização monetária de valores, o que deverá ocorrer na mesma época em que foram concedidos aos servidores municipais, sendo ainda respeitado o limite constitucional, previsto no artigo 29, incisos 6, a linha A da Constituição Federal.
De acordo com as disposições legais, os subsídios devem ser de autoria e iniciativa do Poder Legislativo, por intermédio da Comissão Administrativa, Tributária, Financeira e Orçamentária. Assim posta a questão, a referida comissão, conforme previsto no artigo número 231 do regime interno desta Casa de Leis, apresenta ao douto e soberano plenário este projeto de lei, que fixa os subsídios do projeto, vice-prefeitos, secretários municipais, presidente da Câmara, vereadores para a próxima legislatura, no quadriênio de 2025 a 2028, iniciando em 1º de janeiro do ano de 2025, esperando que o mesmo seja aprovado. Portanto, prezados colegas vereadores, é neste sentido que entendemos ser de suma importância e merecedor de aprovação o supracitado projeto, pelo que nesta oportunidade expressamos votos de elevada consideração e apreço. Câmara do Município de Maripá, em 3 de setembro de 2023. A Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária. Almir Afonso Fritz, em presidente. Marco Aurélio Borges, secretária. Andréia Guise, relatora. Projeto de Lei Ordinária número 07/2023, de autoria da Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária, encaminha-se às comissões de Legislação e Redação e da Administração Pública para exararem seus pareceres. Resumo do relatório final da Comissão da Organização dos Poderes que delibera acerca da notícia de fato apresentada pela servidora Célia Cristina Rodrigues de Oliveira em face do vereador Ivanildo Kerkove. Primeiro relatório. O procedimento administrativo em questão tratou de apurar possíveis infração, quebra de decoro parlamentar praticada pelo vereador Ivanildo Kerkove. Ante a notícia de fato apresenta pela servidora Célia Cristina Rodrigues de Oliveira, é o resumo do relatório. Segundo, fundamentação. Análise e conclusão desta comissão para elaboração do relatório final tomou como base os dispositivos do regimento interno desta Casa de Leis, bem como da Lei Orgânica Municipal, compulsando todo o arcabouço probatório contido nos autos. Inclui-se que o vereador em questão em nenhum momento se referiu de forma a ofender, humilhar, constranger ou denegrir a imagem da servidora Célia Cristina Rodrigues de Oliveira, nem tampouco que tenha atentado contra a moral da servidora Célia Cristina Rodrigues de Oliveira. Não obstante, constata-se que o representado referiu que a criação da fundação gratificada de agente de contratação se tratava apenas de uma alteração da denominação da função de presidente da Comissão de Licitação e Pregoeiro, com um aumento de 60% do valor da função gratificada, quando na verdade a criação de tal função veio atender à nova lei de licitação. A função gratificada de agente de contratação, além de contemplar as atribuições do presidente da Comissão de Licitação, função que se encontra prevista na Lei Federal 8.666/93, no que couber, abarcou a função gratificada de pregoeiro e ainda a atribuição de compras que se encontrava vinculada a outra função gratificada, almoxerifado e patrimônio, diferentemente de que, afirmou o nobre vereador. Ademais, o representado referiu que o servidor Marcelo Soares recebia função gratificada para desempenhar 2 cargos, almoxerifado e patrimônio. Fato este que não se coaduna com a realidade, ou seja, as atividades extraordinárias à época desempenhadas pelo servidor Marcelo Soares se tratam de atribuições inerentes a uma única função gratificada, de almoxerifado e patrimônio.
Da mesma forma, o representado afirmou que as demais funções gratificadas se tratam de cargos desempenhados por outros servidores, o que da mesma forma não se coaduna com a realidade, haja vistas que se tratam de atividades extraordinárias e que não se encontram previstas no rol de atividades de cada um daqueles servidores, os quais ocupam os seus cargos pelos quais obtiveram aprovação em concurso público. Continuando com a distorção de informações e dados oficiais, conforme assim destacado, o representado afirma que, em razão do desempenho de mais de um cargo pelo servidor Marcelo Soares, existe distorção no valor das funções gratificadas. As funções gratificadas se encontram com as suas atribuições estabelecidas em lei, cuja exigência de dedicação dos servidores varia de acordo com a complexidade, responsabilidade, grau de conhecimento e a quantidade de horas demandadas para sua execução, sendo estes os critérios para atribuição do valor de cada uma delas. Neste contexto, ficou evidenciado que o representado desconhecia os termos do projeto-lei acima destacado, haja vistas que as suas palavras não guardam respaldo na realidade. Sendo assim, passa-se a conclusão desta comissão. É o resumo da fundamentação. Terceiro dispositivo. Considerando todo o contido na fundamentação acima descrita, esta comissão conclui que os fatos narrados na notícia de fato, reproduzidos na representação apresentada a esta comissão pela mesa diretiva, se condunam com a realidade, apenas no que diz respeito à conduta errata do representado, quanto às suas narrativas em relação ao projeto de lei que tratou das funções gratificadas, conforme acima demonstrado. Quanto ao relato de eventual dano moral praticado pelo representado em face da servidora Célia Cristina Rodrigues de Oliveira, conclui-se que tal hipótese não ocorreu. Ante todo o arcabouço probatório produzido nos autos do referido procedimento administrativo. No que diz respeito às palavras usadas para a defesa de voto em plenário pelo representado, as mesmas encontram-se resguardadas pela imunidade parlamentar, não se tratando, portanto, de quebra de decoro parlamentar, sob a ótica desta comissão. Deste modo, esta comissão decide pelo arquivamento da representação, objeto do presente procedimento administrativo, nos termos do inciso 3º do parágrafo 3º do artigo 260 do regime interno. Caso a mesa diretiva entenda de outra forma, caberia à mesma impor uma eventual penalidade de censura ou impedimento temporário. Depois de ouvido o plenário, penalidades estas menos gravosas que a perda do mandato, ante a sua conduta inadequada em sessão da Câmara Municipal, conforme acima detalhado, ante a previsão regimental nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 269. Quanto ao pedido de abertura de procedimento administrativo disciplinar ou de sindicância em face da servidora Célia Cristina Rodrigues de Oliveira, não cabe a esta comissão a adoção de qualquer procedimento nesse sentido, cabendo à mesa diretiva a análise de pertinência ou não de tal solicitação. Em resumo, é o dispositivo. Fica íntegra o relatório final desta comissão à disposição dos interesses. Maripá, 21 de agosto de 2023, Almir Afonso Fritzen, presidente, Soimar Roque, secretário, Marco Aurélio Boina, relator. Resumo do relatório final da Comissão da Organização dos Poderes. Arquiva-se. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nesta sessão. Como não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nesta sessão,
Conceda espaço aos vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Senhor presidente, não há vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Como não há vereadores inscritos para falar no pequeno expediente, conceda espaço aos vereadores inscritos para falar no grande expediente. Senhor presidente, está escrito o vereador Édio Sartori. Concedo a palavra ao vereador Édio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes, assessor Dr. Ademir, diretor Pandini, Aline, e o munícipe que sempre se faz presente aqui nas sessões, e a todos que estão ouvindo, acompanhando, nossas saudações e o meu grato boa noite a todos. Senhor presidente, venho acompanhando os fatos, notícias sobre o desenvolvimento, o desenrolar das atividades do setor agropecuário. Hoje eu quero falar sobre como produtor rural, defendo a causa, não só do produtor rural, mas do comércio em si, em todos os setores. Mas hoje, especificamente, quero colocar aqui, para as senhores e senhoras vereadores e ao público que está nos assistindo. Semana passada, eu, acompanhando as notícias sobre o agronegócio, e me deparei com um vídeo, se não estou enganado, foi um ator da Rede Globo que fez esse vídeo, discriminando aos produtores que fazem o trabalho da produção de leite. Esse vídeo desse cidadão indigna qualquer produtor rural, principalmente os produtores de leite. Aonde ele coloca lá para que a população brasileira deixe de tomar leite pelo menos por uma semana. Porque ele já faz 20 anos que ele não toma leite. Ora, ninguém é obrigado. Toma quem quiser. Agora, não venha discriminar os produtores de leite. Falar que os animais sofrem por estar como se diz, confinados. Tem fazendas, tem pequeno produtor, tem muita gente nessa área. Então, como é que eu vou discriminar esses agricultores, esses produtores? Porque os derivados do leite não são só para tomar o leite das crianças. Muitos produtos são feitos dos derivados do leite. Então eu não sei por quê. Não sei por que essa discriminação contra o agronegócio e o pequeno produtor, que muitas vezes se sacrificam. É o sustento, às vezes, da sua família, ter um gadinho de leite. E essa pessoa vem pedir para que a população pare de tomar leite. Outra colocação, porque esses animais sofrem
porque tem uma gestação de muito tempo, porque são submetidos, né, a serviços do patrão, das grandes empresas. Ora, gente, o que é isso? Eu quero... Às vezes vocês vão até me questionar. Por que colocar os vídeos que não tem nada a ver com o nosso dia a dia? Tem sim. O nosso município tem muito a ver com essa questão, com essa área de produtor de leite. Quero colocar aqui para os senhores assistir aqui um vídeo de um produtor que deu uma entrevista. Então, escutem só o que esse produtor, e é do Paraná, é aqui perto. Deixa eu só acertar aqui, ó. Olá, amigos do canal Tempo e Dinheiro. Me chamo Lucas, sou um pequeno produtor de leite aqui no Paraná, no Centro-Oeste. Dá para ouvir? Minha esposa, meu filho, 6 anos. Eu vim aqui, tomei essa coragem um pouco para desabafar um pouco da nossa situação, do pequeno produtor de leite aqui no Brasil. Acredito que não é só o nosso setor que está sofrendo, mas eu vou levantar a bandeira do meu setor, que é o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, e eu sou um pequeno produtor de leite. Agricultura familiar, viu, senhor presidente? O senhor está matando, o senhor está acabando com os sonhos de muita gente, inclusive o meu, que um dia poderia me tornar um produtor médio, um grande produtor, e as condições que nos estão apostas hoje, com o leite vindo de fora do nosso país, está matando os pequenos produtores, os grandes também estão sofrendo, mas os pequenos não têm suporte para aguentar tanto tempo, tanta queda do leite. A nossa esperança era que no inverno o leite sempre subia, e por incrível que pareça, no inverno o leite, cada mês era uma queda diferente, e consequentemente a gente não consegue fechar as contas. Então, isso aqui que vocês estão vendo, ó, já vai acabar. Inclusive eu continuar assim até no final do ano, desfazer de vaca, encerrar a produção para poder quitar as dívidas e procurar serviço. Então aí, ó, senhor presidente, o senhor está acabando com isso aqui, ó. Com todo respeito aí, não votei no senhor, nunca votei. Mas o senhor não tem que governar para todos? Tá aí, ó. O senhor está matando o produtor brasileiro para salvar o produtor da Argentina, o produtor do Uruguai. E nós, como é que ficamos? Temos família, eu tenho família. O produtor tem família para tratar, tem conta. Aí você vai lá, se afunda no Pronaf, aí chega no ano para você pagar, teu produto está desvalorizado, teu leite não vale nada. Como é que você vai pagar? Então é isso aí, João Batista. Esse aí é o desabafo aí do pequeno produtor de leite que tinha um grande sonho de se tornar um médio ou um grande produtor. Fica aí um desabafo e boa noite a todos aí, ó. Quase 8 horas da noite, encerrando a ordenha. Estamos aí, lutando. Não sei até quando, mas estamos firmes. Então, para vocês verem a situação que vem enfrentando a bacia leiteira. Essa reportagem foi feita pelo Canal Rural, pelo jornalista João Batista Olive, que a gente acompanha sempre, que ele vem sempre colocando as informações sobre agronegócio, sobre o preço de produtos, boi, soja, milho, trigo, frango, todo. Então a gente acompanha bastante essa. E essa é a realidade. A gente está vendo que os produtores de leite estão realmente fechando no vermelho e se não tomar providência, vai fechar mesmo. E aí como eu disse antes,
não ter com o nosso... Tem sim. Nós temos aqui 3 laticínios aqui no nosso município. Imaginou quantas famílias bebem disso? Quantos produtores entregam leite nesse laticínio? Então, é lamentável, né? Importar leite da Argentina e do Chile para beneficiar os hermanos, enquanto estamos quebrando aqui os nossos produtores. Não devia de acontecer isso, não devia. E a tendência é se agravar bem mais. É se agravar bem mais. Por quê? Vocês estão acompanhando. Isso eu dizia lá atrás. Isso eu conversava com o vereador Ivanildo lá atrás. A arrecadação vai cair, nós vamos ter problema. E chegou, ó, nós estamos tendo problema. Nós estamos tendo problema com a arrecadação. A arrecadação da União, do Estado, já caiu 20%. O repasse do FPM, do ICMS. E se cair mais, nós vamos ter problema sim. Então, ninguém queria, ninguém gostaria, ninguém quer que isso aconteça. Essa tendência é muito fácil de entender, que lá atrás nós tínhamos uma inflação alta, o ICM ia subindo, cada mês ia, né, repasse aumentando para o município, agora mês a mês está caindo. E outra, os produtores, nesses preços de produto, está estagnado, não estão vendendo. E aí o FPM, os repasses vão cair ainda mais. Então é preocupante. É preocupante que nós temos que ter cuidado com as contas públicas, para que amanhã ou depois nós não teremos as nossas certidões, né, bloqueadas e não receber mais esses repasses. Espero que aqui não aconteça isso, né, me preocupa, mas eu espero que não aconteça no nosso município essas questões. Senhor Ed, posso complementar? Concedo sim, vereador Marcos. Sim. Presidente, senhores vereadores, Pandini, funcionários, visitantes, ouvintes. O senhor comentou da cadeia leiteira. Nós temos um exemplo aqui também da cadeia leiteira, mas também da agricultura. Esse ano plantemos milho aí a um custo altíssimo, e se for vender aí a 43, 45, não fecha a conta quem investiu. Isso que tivemos uma super safra, né? E se não tivesse a super safra, né? Onde nós estaria? Quem paga renda, quem paga serviço, não sobra, fica no vermelho, né? E também tem pessoal aí que engorda boi também, né? Hoje, se for vender, não paga os custos em tudo. O pessoal do suíno particular é complicado, né? É complicado. Como que você falou ali de um artista que falou da bacia leiteira, também comento aqui que eu vi também um artista falando dos venenos. Rapaz, que agricultor quer ficar se envolvido no veneno? Se eles são tão inteligentes, então dá uma opção para não precisar passar veneno. É muito fácil falar, mas quem vive ali o dia a dia sabe como funcionam as coisas. É complicado, né? A agricultura, então, orgânica, não sustenta, né? Não tem como. Então, antes de falar alguma coisa, esses artistas, vem aqui viver a realidade. Era só isso, seu Ed. Muito obrigado. Agradeço, Marcos, sua participação. Então, é isso aí, é isso que eu falei, né? Essas pessoas, elas nem conhecem, nem sabem de onde vem, como que é feito, como que é produzido, para ficar falando ali, né? Para a população brasileira, parem pelo menos uma semana de tomar leite. Oxe, para, né? Em vez de dar um incentivo aí para o produtor rural, produtor de leite,
fica incentivando a acabar com isso. Concede espaço também? Concedo, vereador. Eu não sou produtor de leite, mas eu vivo dependendo de laticínio minha vida inteira. Eu concordo plenamente contigo. E até falo mais. Todos não vou dizer, mas 90% dos diplomas que existem na nossa região vem do leite. Porque todas as faculdades, a maioria, o pai está tirando leite, o filho está lá se formando. A maioria dos diplomas de médico, técnico, veterinário, tudo mais foi pago pela produção de leite. Isso eu vivi. E se essa crise continuar, o nosso município corre um risco muito grande. Porque não é só o leite. Se o laticínio deixar de pagar o produtor, se deixar de pagar o funcionário, olha que a cidade praticamente para. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Então, é lamentável, né, que essas coisas aconteçam, aonde o governo deveria de dar incentivo a esses produtores, pagar melhor, né, ao litro de leite, fica importando leite de outros países para beneficiar a eles. E assim, né, falava que defendia o pequeno produtor, né, a produção familiar, e a maioria são os pequenos produtores na bacia leiteira. Tem grandes latifúndios também, sim, mas a maioria são pequenas propriedades que estão fazendo esse trabalho, ajudando e beneficiando muito. Eu duvido que esse cidadão não come nada que não tenha derivado de leite. Duvido muito para ele ficar falando essas besteiras aí. Então fica aí a minha consideração para esses produtores. E assim, como o vereador comentou, se essa agricultura vai mal, com certeza a cidade também não vai bem. Como o vereador Marcos falou, se eles acham que não é por aí, né, venham aqui e dão uma solução para os problemas, tanto estaduais, municipais. Muitos estados, muitas prefeituras já estão paralisando suas atividades. Isso nos preocupa. Esperamos que estamos num município pujante, uma produção excelente, mas como a gente sabe, produtor, né, vereador Marcos, nós colhemos uma super safra de milho, mas para quem financiou um alqueire de milho, colheu 300 sacos, nesse preço não fecha a conta. Então, é bem complicado. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Edson Sartori e a contribuição dos vereadores Marco Aurélio e Ivanildo. Senhor presidente, também está escrito o vereador Donaldo Celi. Concedo a palavra ao vereador Donaldo. Senhor presidente, vou me abster da fala. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar no grande expediente. Como não há mais vereadores inscritos para falar no grande expediente, convido nesse momento a primeira secretária, a vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta da ordem do dia da presente sessão ordinária. Em turno único de discussão e votação, o requerimento do Poder Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 22/2022. Portanto, está em discussão o requerimento do Poder Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 22/2022. Em turno único de... Em votação. Quem concorda permaneça como está, o contrário se manifeste. Está aprovado o pedido de regime de urgência. Encaminha-se o projeto às comissões de legislação e redação e da administração pública para exararem seus pareceres. Em turno único de discussão e votação, o requerimento do Poder Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 23/2022.
Portanto, está em discussão o requerimento do Poder Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 23/2023. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado o pedido de urgência. Encaminha-se o projeto às comissões de legislação e redação e da administração pública para exararem seus pareceres. Em turno único de discussão e votação, o requerimento do Poder Executivo Municipal para a tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 24/2023. Portanto, está em discussão o requerimento do Poder Executivo Municipal para a tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 24/2023. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado o pedido de urgência. Encaminha-se o projeto às comissões de legislação e redação e da administração pública para exararem seus pareceres. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei ordinária número 21/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei número 870, de 28 de novembro de 2011. Portanto, está em discussão o projeto de lei ordinária número 21/2023. Com a palavra a vereadora Andréia. Uma boa noite a todos que nos acompanham de forma presencial e nos acompanham através das redes sociais. Só a título de informação sobre esse projeto, ele fala sobre a alteração da Lei número 870, que define critérios sobre a escolha de diretores na rede municipal aqui do município de Maripá. E ele acrescenta os incisos 7 e 8 nas redações. O que seria isso? Seria o inciso 7º, que seria que a pessoa que fosse candidato tivesse um curso de gestão escolar de pelo menos 20 horas, e o inciso 8º, que esse candidato apresentasse um plano de gestão à comunidade escolar. Então, até então, não se tinha isso nessa lei, e se propõe acrescentar isso na lei a partir de agora. Esse projeto, de forma resumida, se refere a isso, então. Eu sou favorável, acredito que é importante que quem seja candidato tenha, no mínimo, um pouco de conhecimento nessa área de gestão escolar, e o plano de gestão, ele é algo que só vem a agregar também. Então, me coloco como favorável a esse projeto, presidente. Agradeço as palavras da vereadora Andréia. Continua em discussão. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta na ordem do dia da presente sessão para apreciação. Como não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para discussão e votação, concedo nesse momento espaço destinado aos vereadores inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Senhor presidente, não há inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Como não há mais inscritos, comunico que, devido ao feriado de 7 de setembro, na sexta-feira, dia 8, será ponto facultativo nos trabalhos administrativos da Câmara. Agradeço a presença e a colaboração dos senhores vereadores, das autoridades, da imprensa e do público em geral, e declaro encerrada esta sessão. Sala das Sessões, em 4 de setembro de 2023. Obrigado.